O fim do mundo está próximo. Vários arautos do juízo final já previram o fim do mundo. Um desastre cataclísmico de grandes proporções, a vingança de um Deus raivoso que nos pune pelos nossos pecados, ou o resultado da forma desastrosa de um homem lidar com as forças da natureza. Seria bom se pudéssemos ignorar esses profetas dizendo que estão perturbados e que sofrem miseravelmente. Mas infelizmente os arautos estão certos. Um dia o mundo irá acabar. Não é uma questão de ser, e sim de quando e como. Bem-vindos, curiosos amigos, aos últimos estertores do desastre. Ciência em 10 atos. Esse é o assunto favorito entre os escritores de ficção científica e cineastas. Às vezes nada parece mais aterrador do que um apocalipse global cheio de ação. Mas como será que o mundo vai acabar? Hoje examinamos a probabilidade de 10 desastres mundiais acontecerem. Desde robôs maníacos, assassinos e supervulcões, até invasões alienígenas e psicopatas humanos mutantes. Portanto, sente-se, relaxe e aproveite a devastação enquanto começamos a lista de hoje com um golpe certeiro e ardente. A Terra é regularmente atingida por resíduos cósmicos. Não perguntamos se seremos atingidos, mas sim o quão terrível será a pancada. Da última vez que um asteroide gigante bateu há 65 milhões de anos, ele causou a extinção dos dinossauros. Da próxima vez, pode ser a nossa. O B-32 está logo ali. As consequências são tão terríveis que uma das principais atividades da NASA é manter esses asteroides mortíferos sob observação. Hoje rastreamos aproximadamente 1000 asteroides próximos e várias centenas que consideramos potencialmente uma ameaça, mas ainda existem literalmente centenas de milhares de asteroides a ser descobertos. Assim sendo, ninguém sabe dizer ao certo quando o próximo impacto poderá acontecer. Ameaçador são os objetos desconhecidos, ou mesmo os bem conhecidos. Um ótimo exemplo é o asteroide 1950DA. Ele tem uma possibilidade de 0,3% de colidir. E essa possibilidade é, na verdade, pouco menor do que a de sermos atingidos por um objeto desconhecido do mesmo tamanho. Então, o que aconteceria se um estilhaço cósmico colossal viesse em nossa direção? Há alguma coisa que possamos fazer para detê-lo? Bem, há várias técnicas que já foram discutidas para desviar um asteroide. Acho que essa é a ação mais provável caso um asteroide venha em nossa direção. A técnica exata, é claro, é a questão central de alguns estudos e debates. Poderíamos tentar jogar algumas bombas atômicas nele, mas quem sabe se iria funcionar. Se não funcionasse, seria boa noite, pessoal. Bom, conseguimos algumas informações aqui. Parecem estar mais próximos do que dizem. Quando um asteroide cai, ele causa uma explosão inimaginável. Ergue-se uma enorme coluna de destroços e cinzas são lançadas a quilômetros na atmosfera. Centenas de milhares morrem instantaneamente, enquanto a área ao redor é incinerada. Surge uma cratera que pode ter 10 vezes o tamanho do que causou o impacto. Então essa cratera pode ter, digamos, 3 ou 5 quilômetros de diâmetro. Os enormes efeitos do choque podem estender-se a raios de 10 a 20 vezes maiores que isso, esmagando uma área do tamanho da Virgínia, por exemplo. O pior é que é bem possível que a atmosfera da Terra simplesmente pegue fogo. É claro que isso é uma coisa muito ruim, pois haveria queima instantânea do carbono em várias formas de vida. Mas pode ser que isso não aconteça. Pode ser que nossas horas finais sejam lentas e agonizantes. Se o grande asteroide, digamos, de alguns quilômetros de extensão, caísse na Terra, ele levantaria uma grande quantidade de poeira e de detritos.
E teríamos efeitos climáticos globais. Para os poucos infelizes que sobrevivessem ao impacto inicial, seria um inferno na Terra. O pânico e o caos social acompanhariam os desastres mais impressionantes. Uma enorme onda causaria terremotos imensos que destruiria cidades. O clima seria como tomar uma ducha em um hotel barato, ou quente demais, ou frio demais. Se terminaria em fogo ou gelo é uma pergunta a fazer. Outro tema favorito da ficção científica é que a humanidade será vítima de exércitos formados por terríveis robôs psicopatas. Destituídos de emoções e moral e armados até os dentes com armas mortais e raios fulminantes futuristas, estes maníacos de metal rapidamente farão carne moída de seus criadores humanos. Mas será que isso é uma probabilidade realista? O que os cientistas estão fazendo de realmente revolucionário nas áreas de robótica e inteligência artificial? Não, este não é um temível androide homicida. É o Toddler, uma criação dos pesquisadores do MIT. Pode não ser muito bonito, mas ao contrário de seus companheiros robóticos, esse carinha consegue, na verdade, sentir seu ambiente. E ele ensina a andar. Eu me interesso pelo modo como os humanos aprenderam a andar. Estamos construindo uma máquina que parece e anda como um humano. Esse robô é capaz de aprender a andar sem qualquer conhecimento prévio de controle em apenas 20 minutos, usando algoritmos de aprendizado para máquinas. Se gerenciarmos sua dinâmica e o poder de aprender, será a solução para problemas clássicos sobre a dificuldade de controle. Embora o Toddler já quase ande sem fraldas, outros pesquisadores do MIT estão desenvolvendo tecnologias para criar modelos mais avançados fisicamente. Esse é o Domo, outro robô do MIT. Ele é programado para fazer coisas muito especiais. Agora está procurando rostos. De acordo com seus criadores, em breve androides como esse serão amplamente utilizados. Daqui a 20 anos poderá ser muito comum ter robôs entre nós. Então precisamos descobrir qual será a nossa relação com eles. Relação com robôs? Eu sou estranho. Pode parecer forçado, mas não podemos esquecer que os robôs já estão entre nós. Os robôs tocam música, jogam tênis, servem comida, constroem carros, realizam operações, navegam no espaço sideral, exploram Marte, lutam guerras. Para alguns cientistas já está acontecendo. Olá, professor Warwick. Kevin Warwick, professor de robótica da Universidade de Reading, decidiu partir para o outro lado. Ele decidiu se tornar um deles. A principal inspiração é o que a inteligência das máquinas tem a oferecer. E dizemos, eu quero um pouco disso. Eu fiz um implante, o primeiro desse tipo. O que aconteceu foi que ele interagiu com um computador do meu edifício. Rapidamente, eu o considerei parte de mim. Naquela época, minha mulher ficou preocupada. Ela sentiu que havia 3 pessoas no casamento. E talvez ela tivesse razão para ficar preocupada. Há um enorme mercado em potencial para robôs do tipo humanoide para ajudar nas tarefas de casa, desde que o robô seja um pouco subserviente. E aí está a questão. Quando os robôs ficarem mais espertos, será que se satisfarão em continuar a ser escravos de seus donos humanos? Ripley, o que há de mais moderno na inteligência artificial, consegue ouvir, ver, lembrar-se do passado e até entender instruções verbais. Olhe para a mesa. Não posso, por 2 razões. Olhe para a mesa. Bem, mais ou menos. Então, quem está no comando? Geralmente as pessoas pensam nos robôs como máquinas autônomas que têm sua própria mente, própria vontade, capacidade de agir. E então, o que é um piloto automático? Onde ele se insere? Até doutores e pacientes põem a responsabilidade sobre as máquinas. Então, o que o Ripley pensa disso tudo? Vocês todos vão morrer. Ok, pessoal, este aqui é o Robbie. Robbie é um robô doméstico de primeira geração.
Pode ser que até em nossas casas não estejamos a salvo da próxima geração de androides. Ok, ele é capaz de várias funções dentro de casa. Como vocês podem ver, eu o fiz maior nos ombros e menor na cintura. Não concordam que ele é uma gracinha? Tudo bem, eu controlo o Rob com meu joystick. Rob, querido, você está prontinho, meu amor? Dê tchau para eles. Vamos! Logo, nenhuma casa estará completa sem ter seu próprio robô de ajuda. Projetado para aliviar o peso das tarefas domésticas mais repetitivas. Antes de uma demonstração, alguma pergunta? Sim, doutor. Qual o tamanho do fusível para dar vida à sua criação? Bom, eu usei o fusível de 13 amperes porque valorizamos muito a segurança. Ok, quer se mover em direção à mesa, Rob? Mova-se, Rob, vire-se, Rob. Mova-se, Rob, vai em frente, Rob, vire-se, Rob. Desde cortar a grama, passar aspirador, até fazer um bolo. Farinha na tigela. Muito bem, Rob. Esses corpos de cachorro doméstico metálicos serão mais rápidos, mais eficientes e incapazes de cometer um erro humano. Vamos colocar leite na tigela, Rob. Colocar o leite na tigela. Muito bem, agora umas passas, Rob. Tá bom. Passas dentro. Misture, Rob. Temos que reconhecer, eles serão simplesmente muito mais metódicos e confiáveis do que nós. E como o poder dos microchips continua a duplicar a cada 2 anos, logo eles serão mais espertos do que nós. Tá bem, agora pode parar, Rob. E o que acontecerá? Rob, eu pedi para você parar, não faça isso, Rob, por favor, pare. O que está fazendo? Não, Rob. O que acontecerá quando androides superinteligentes decidirem que eles finalmente se cansaram de receber ordens de seus mestres humanos de cabeça fraca? Rob, por favor, o que está fazendo? O que acontecerá quando os robôs se tornarem maus? Não, Rob! O que pensa que está fazendo? Não faça isso comigo, não, Rob, por favor, não! Será o fim de nossa civilização. Uma vez livres, não haverá poder na Terra capaz de nos salvar desses robôs homicidas e mortíferos. Francamente, um robô que aprende, ou seja, que é autônomo, pode ser perigoso. Eu acho que é muita irresponsabilidade dizer, bom, funcionou até agora, ainda não vimos um robô que mutou e que saiu por aí matando as pessoas. Ou seja, isso simplesmente não vai acontecer. Seria um pesadelo. Sem ligar para emoções como culpa e amor, nada deteria esses maníacos mecânicos. Quando eles saíssem por aí para exterminar toda a vida humana, eles não sentiriam nenhum remorso. Nenhuma moral os deteria. Não haveria nada para guiar esses monstros metálicos, exceto uma lógica severa de completa dominação do mundo. Certamente eu não vou estar entre os humanos que sobrarem. Eu vou estar naquele grupo dos ciborgues. Ah, muito legal. De que lado você está, Kevin? Com esse tipo de atitude, é melhor fazermos amizade com a máquina de lavar pratos antes que seja tarde. Uma erupção vulcânica é uma lembrança aterradora do poder violento da natureza, e essas enormes explosões têm consequências mundiais. Quando o Monte Tambora explodiu na Indonésia em 1815, ele lançou tantas cinzas na atmosfera que mudou o clima da Terra. Em 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Mas comparado a um terrível supervulcão, até o Monte Tambora pareceria com uma espinha espremida na face da Terra. Uma supererupção vulcânica é um acontecimento realmente imponente que ainda não presenciamos na civilização moderna. As erupções ocorrem com muito pouca frequência, mas quando ocorrem, elas são realmente enormes. O próximo Armagedon já está muito atrasado. Um vulcão muito conhecido ergue-se hoje no Parque Yellowstone. Ele normalmente entra em erupção a cada 600 mil anos, mas sua última erupção foi há 640 mil anos. Quando ele finalmente explodir, produzirá uma explosão diferente de todas as que já vimos. Aqui na Universidade de Bristol, no oeste da Inglaterra, os pesquisadores realizaram um experimento para analisar o potencial da força explosiva que este vulcão poderá gerar. O magma é armazenado na crosta da Terra em temperaturas que beiram 1000 graus Celsius e a
pressão é de várias centenas de atmosferas nas profundidades em que o magma é armazenado. Eles usam pinhões com magma. E a acetona representa o gás que ele contém. Essa mistura é colocada no tubo e presa a um ambiente sob vácuo. Nós descomprimimos o material muito rapidamente. Isso faz com que os gases dissolvidos evaporem da solução de forma muito rápida. Exatamente da mesma forma que acontece em uma explosão numa erupção vulcânica. Veja o que acontece. De repente ele explode. E espere uma coluna de material espumoso no tubo. Essa solução se arrebenta como as rochas vulcânicas durante uma erupção. Agora tente fazer isso em escala global. Não dá. Será a maior e mais barulhenta explosão da história da humanidade. Enormes rios de lava incinerarão a vida humana a centenas de quilômetros de distância. Muitos mais irão sucumbir a esta mistura mortal de cinzas incandescentes e gases superaquecidos. A cinza é venenosa para os humanos e para os animais. Ela mata a vegetação ao aderir à superfície das plantas. E como se não fosse o suficiente um só supervulcão, quando um explode, todos explodem. Na desolação que sobrará, as crateras continuarão a expelir vapores venenosos e gases tóxicos para a estratosfera da Terra. Sabemos que erupções como a do Krakatoa em 1883 causaram mudanças muito severas do clima. Então, se tivermos uma erupção 100 vezes maior que essas erupções, cobrindo áreas do tamanho de um continente, com uma camada grossa de cinzas vulcânicas, é razoável supor que os efeitos serão de fato muito severos. Tão severos que alguns cientistas acreditam que acabarão com toda a vida sobre o mundo. Há provas de que já houve períodos de enormes erupções de lava no passado da história da Terra, o que poluiu o planeta com muitos gases vulcânicos. Eles coincidem com alguns dos maiores acontecimentos de extinção em massa da história da Terra. Assim, alguns cientistas acreditam que há uma ligação entre grandes erupções de lava e extinções. Lembre-se, não é uma questão de se, mas de quando. Esse é o cenário de tantos filmes B dos anos 50. Uma frota de discos voadores hostis emerge do espaço sideral trazendo alienígenas hostis loucos para aniquilar os humanos. Mas antes de você ignorar essa possibilidade e achar uma fantasia paranoica ou um caso de crise de nervos pós-Guerra Fria, leve os fatos em conta. Temos centenas de milhares de estrelas em nossa Via Láctea. E em 1900 pensávamos que ela era o universo inteiro. Mas já em 1920 as pessoas já tinham se dado conta de que aquelas manchinhas que vinham nos seus telescópios não estavam relativamente próximas. Elas eram, por assim dizer, outras Vias Lácteas, outras galáxias. Agora sabemos, graças ao telescópio Hubble, que o número de galáxias visíveis é de uns 100 bilhões. Mesmo assim, conseguimos ver só um pontinho do universo. Dada a vastidão do espaço, a vida alienígena inteligente não é somente provável, mas certamente inevitável. Eu acho que é quase certo que eles estão por aí. No universo visível, os nossos telescópios têm a capacidade de visualizar 100 bilhões de galáxias. Bem, quantas estrelas existem no universo visível? Conte, 100 bilhões vezes 100 bilhões. Você tem que ser incrivelmente arrogante para acreditar que somos os únicos por aqui. Mas mesmo se a vida inteligente existir em outros mundos, será que os alienígenas conseguiriam mesmo cruzar a vastidão do espaço para chegar ao nosso planeta? Para aqueles cientistas que dizem que as distâncias entre as estrelas são grandes demais, que nenhum disco voador ou OVNI poderia nos visitar, eu diria, espere um minuto. As civilizações que podem nos alcançar do espaço sideral não estão 100 anos à nossa frente, mas sim milhares ou milhões de anos à nossa frente. Essa pode ser uma boa razão para uma raça alienígena decidir invadir nosso mundo. Nós cientistas nos demos conta de que o universo está morrendo. Ele está expandindo demais, ele está inchando e daqui a bilhões de trilhões de anos teremos o último dia legal. A Terra congelará, o céu da noite será totalmente escuro e o universo todo mergulhará em um frio absoluto. Só haverá uma única escapatória da morte do universo, que é abandonar o universo. Abandonar o universo?
Mesmo que soe como uma loucura, muitos cientistas agora acreditam que há um outro universo, talvez conectado ao nosso pelos buracos negros. E se os alienígenas surgirem destes buracos negros, não há razão para crer que eles serão amigos. Nos filmes, quando encontramos extraterrestres, eles são sempre mais ou menos do nosso nível. Mas o fato é que se recebermos um sinal do outro mundo, ele virá de uma sociedade que está muito mais adiantada do que a nossa. Esses alienígenas serão muito superiores para meros humanos. Para eles, pareceremos ser pouco mais que uma praga de insetos que deve ser limpa do planeta. Quando você anda por uma estrada do interior e vê um formigueiro, será que você vai até as formigas e diz: eu trouxe bugigangas, trouxe miçangas, trouxe energia nuclear, trouxe tecnologia do DNA, leve-me ao seu líder, ou simplesmente pisa em algumas? E quando a batalha pelo planeta Terra ocorrer, certamente só haverá um resultado possível. Receber visitantes de uma civilização mais avançada geralmente não é tão bom para os visitados. Se eles viessem para cá, eu, pessoalmente, fugiria para as montanhas. O problema é que quando os alienígenas decidirem acabar conosco, pode não haver mais montanhas para onde correr. Embora a ameaça de invasão alienígena pareça improvável, nosso próximo apocalipse pode estar muito mais perto. Fique abrigado, que o frio está chegando. Houve ao menos 8 eras glaciais nos últimos 3/4 de milhão de anos. E era glacial quer dizer não apenas um tempinho meio frio. A próxima pode chegar a qualquer hora. Surpreendentemente, alguns dizem que ela pode até ser desencadeada pelo aquecimento global. As calotas polares árticas estão derretendo hoje, tornando o Atlântico Norte menos salgado. Isso pode ter consequências seríssimas nas grandes correntes dos maiores oceanos do mundo. Os oceanos absorvem calor nos trópicos e as correntes oceânicas transportam esse calor para o norte e para o sul, a grandes latitudes. Para a atmosfera. Isso mantém a atmosfera mais quente em grandes latitudes. Se o Atlântico Norte tornar-se menos salgado, ele impedirá a chamada Grande Cadeia Oceânica, ou Corrente do Golfo, que é empurrada pelo movimento de circulação de água salgada densa para baixo. Há uma possibilidade, porque sabemos que isso aconteceu no passado, de que a circulação de fato pare completamente em um período bastante curto, talvez nos próximos 10 ou 20 anos. Isso, é claro, causaria uma mudança repentina e dramática no clima, com consequências terríveis. Pode imaginar o mundo se adaptando ao esperado aquecimento global e, de repente, a mudança do clima ocorrendo em direção oposta? O impacto dessa mudança seria substancial. Substancial mesmo. Isso causaria o congelamento de uma grande parte do hemisfério norte e ficaria assim de 70 a 100 mil anos. Perderíamos colheitas. Depois toda a megafauna morreria. Os humanos inevitavelmente congelariam até se tornar extintos. Eu não diria que há uma boa maneira de morrer, mas a hipotermia provavelmente não é tão ruim quanto você acha que pode ser. O primeiro sintoma é o comportamento irracional, quando fazemos coisas por nenhum motivo aparente mesmo. Depois disso, as pessoas simplesmente param de responder. Elas começam a ter crises incontroláveis de tremedeira e então começam a perder a coordenação e cair. Vêm as dores de cabeça e a visão turva, entram em torpor, desmaiam e entram em coma hipotérmica. Ao menos o Johnny acha que é uma boa maneira de ir. Infelizmente, a única coisa que sobreviverá a essa era glacial global são criaturas minúsculas de que nunca ouvimos falar. Em uma famosa palestra em 1959, Richard Feynman, um físico ganhador do Prêmio Nobel, previu que um dia os cientistas seriam capazes de criar máquinas microscópicas a partir de um único átomo. Esses minúsculos robôs atômicos seriam capazes de reorganizar outros átomos para transformar a matéria em um nível atômico. 31 anos depois, uma equipe de pesquisadores deu o primeiro passo para realizar esse objetivo quando ganhou um prêmio Nobel por escrever em IBM.
Mas não foi sua sintaxe que impressionou os juízes. Foi o fato de as letras serem formadas por uma organização de 35 átomos únicos. Como parte dessa equipe havia James Gemembski, que hoje é conhecido como um dos principais cientistas do mundo no campo da nanotecnologia. Sua base é uma completa mudança de filosofia. Todos, em todos os campos, de repente se viram olhando para a mesma coisa. O átomo e a base molecular da tecnologia da vida. Isso exige grande dedicação e você tem quase que viver dentro dessa coisa pequena, essa coisa minúscula que você nunca vê, e isso te deixa louco. Através da nanotecnologia, os cientistas serão capazes de reinventar a natureza completamente, de maneiras e em proporções nunca vistas antes. Sabe, eu tenho um sonho nanotecnológico. É uma nuvem. Essa nuvem se move por aí e limpa a sujeira. O monóxido de carbono, ela poderia ser movida à luz do sol, mas a nuvem também poderia ir a algum lugar e chover onde você precisa que chova. E poderia ir até um lago e pegar mais água. Então eu não acho que devamos sempre pensar pequeno na nanotecnologia. Deveríamos pensar grande. Foi o físico Eric Drexler que aventou pela primeira vez em 1986 para os perigos da nanotecnologia em seu livro Máquinas da Criação. Drexler imaginou sistemas de fabricação molecular robótica, ou montadores. Esses nanorobôs poderiam ser programados para realizar todos os tipos de tarefas úteis, como rastrear a corrente sanguínea para dissolver coágulos e eliminar células cancerígenas. Mas os nanorobôs individuais são pequenos demais para serem úteis. Então eles têm que ser programados para sair por aí reunindo átomos para recriarem a si mesmos. Mas depois disso, como iremos pará-los? Logo veremos uma camada de micro-robôs consumindo toda a matéria em seu caminho e modificando-a, produzindo ainda mais nanorobôs. Olha isso, que coisa absurda! Logo, toda a matéria carbônica será transformada em uma gosma cinza. E essa não é a única coisa preocupante. Sabemos que se você pegar um pedaço de tecido, digamos, verde, e encolhermos mais e mais, ele muda de cor. Modifica quimicamente. Então, se olhar num livro e ele disser que não é tóxico, não significa que quando estiver numa escala nanométrica não será tóxico. É diferente das coisas no passado, quando fazíamos uma coisa e falávamos, opa, uma vez feito, ele fica por aí. Nossa única esperança é que os cientistas não metam os pés pelas mãos. Um copo de uísque é uma das melhores coisas. Ele mistura os neurônios e aí você consegue reconfigurar seu cérebro. Está pronto para a nanotecnologia. Ele reconfigura seu cérebro em um novo padrão. Eu só queria um cappuccino. Meu Deus. EGA. Sigla para extermínio garantido de ambos. Foi essa política que os Estados Unidos e a Rússia seguiram na Guerra Fria, em busca de tornar o mundo um lugar mais seguro. Isso levou o armamento nuclear a proporções enormes e a criação de um mecanismo de resposta imediata que já levou o mundo à beira de um extermínio nuclear. Hoje, estima-se que tenhamos, aqui nos Estados Unidos, aproximadamente 2.000 ogivas que podem ser lançadas em questão de minutos. E há um número comparável de ogivas nucleares na Rússia. Eu acho que as pessoas não se dão conta disso. Ela disse, quando você Portanto, um enorme holocausto nuclear foi evitado somente devido à diplomacia de última instância entre os líderes políticos mundiais. Mas para acionar o cronômetro do juízo final não precisa de muito. Uma simples gafe diplomática basta. Ou bastaria um líder mundial com um temperamento desequilibrado. Lembre-se que o arsenal nuclear mundial está ali pronto para ser lançado a qualquer momento. E uma vez iniciado, será difícil impedi-lo. A guerra nuclear favorece aqueles que lutam mais duro e mais rápido. Assim, políticos cautelosos podem ser atropelados por generais de pavio curto querendo um ataque preventivo imediato. O presidente tem um auxílio militar ao seu lado a qualquer momento. E eles carregam uma mala chamada de futebol nuclear.
Ela tem vários planos de guerra nuclear, mas o fato é que o presidente não é quem faz esse tipo de exercícios. Então, no fundo, os comandantes militares é que estarão dando as cartas, então. Exercícios de sobrevivência. A guerra foi lançada. Nos bunkers, os encarregados da execução dos planos de guerra estarão sujeitos a pressões inimagináveis. Já tivemos um número inestimável de leituras falsas de radar. Às vezes podem ser causadas por um bando de gansos e o comandante do sistema só tem alguns minutos para tomar essa decisão e determinar se é um alarme falso ou uma verdadeira ameaça. Há medo, porque o tempo fica tão pequeno e se não conseguirmos entrar em contato por telefone por alguma razão, poderíamos supor o pior. Nós dizemos, bem, eles não querem falar com a gente, então talvez tenham começado a atacar mesmo. Quem sabe o que a pressão pode fazer à mente de um homem? Provavelmente ele enlouqueceria de uma vez por todas. Minha mãe. Vamos morrer! Ai, meu Deus! Com cada explosão aérea atômica, a necessidade de reação aumenta rapidamente. Um momento de hesitação pode significar a perda de capacidade de contra-atacar. Em uma situação dessas, é certamente melhor prevenir do que remediar. Ih, minha caneta caiu! Aqueles que sobrevivessem em bunkers nucleares eventualmente presenciariam um novo mundo terrível. Uma enorme nuvem de escombros radioativos bloquearia o Sol e chuva ácida cairia em toda a Terra. Em poucos dias, com todos esses farrapos sendo forçados a entrar na atmosfera, nós veríamos os efeitos do inverno nuclear em todo o mundo durante semanas, meses. Duraria muitos anos. Eu não quero assustar as pessoas, eu não quero fazer as pessoas ficarem paranoicas, mas eu estou tentando fazer o que eu posso para convencer o governo dos Estados Unidos e o da Rússia a relaxar diante dessa situação tão tensa. As epidemias sempre trazem a ameaça do apocalipse global. No século XIV, a peste negra quase dizimou metade da população da Europa. Qualquer suposição de que a medicina moderna nos protegerá de um destino tão fatal no futuro é só um sonho. Há 20, 30 anos, todo mundo pensava que essa cambada estava exterminada. Sabe, antibióticos para combater as bactérias, a polio estava na mira, o sarampo também, nos livraríamos de todos eles. E eu acho que foi um pouco prematuro. Grande crença. A natureza inquisitiva do homem, ao invés de prover proteção a ele, aumentou a ameaça de epidemias. Mais pressão sobre o solo, mais pressão sobre as áreas de cultivo, mais pressão enquanto penetramos na mata e descobrimos mais vírus. Então eu acho que os vírus que surgirão serão piores. O maior terrorista é a mãe natureza. Alguns desses vírus são os piores patógenos, os mais mortais que já vimos por aí. Mas enquanto a ciência convencional afirma que os vírus mortais originam-se em outras espécies e aí passam para os humanos, alguns cientistas acreditam que a maior ameaça de epidemia pode vir do espaço. Observando o padrão das doenças e como elas surgem na Terra, eu diria que todas as novas cepas e subtipos de vírus têm uma conotação espacial. Se Chandra estiver certo, é possível que um asteroide um dia nos traga uma nova cepa mortal de vírus. Portanto, é possível que em algum momento do futuro exista uma cepa de vírus ou bactérias que nós não encontramos em nossa história evolucionária e isso causaria devastação total. E não há somente preocupação com epidemias mortais vindas do espaço. Novas armas biológicas mortais estão sendo desenvolvidas em laboratórios de todo o mundo. Cultos marginais e loucos apocalípticos podem estar desenvolvendo essas armas biológicas agora mesmo. Como bombas atômicas mortais são muito mais baratas de se produzir, as infecções com algumas partículas poderão significar uma morte agonizante e lenta. Só é necessário 1 minuto de loucura de um cientista distraído para liberar esse novo tipo de praga. E uma vez fora do laboratório, esse matador grotesco poderá se espalhar rapidamente. Em qualquer lugar do mundo, as infecções estão logo ali. Estamos nos mexendo por aí. Em 9 horas, um vírus chega em Londres ou em qualquer lugar.
Ninguém estará a salvo. Esse assassino invisível mortal levará cidades inteiras a um colapso muito rapidamente. Há duas características de um vírus que observamos. A primeira é qual é o período de incubação. Ele é o tempo entre pegar a infecção e os sintomas começarem a aparecer. A outra coisa que observamos é chamada de número reprodutivo. Esse número é basicamente quantas pessoas ficarão infectadas por uma pessoa com aquele vírus. Se o número reprodutivo é alto e um curto período de incubação, então temos um problema nas mãos. Essa praga monstruosa nos trará a morte em uma escala sem precedentes. A economia entrará em colapso, o sistema médico não dará conta e ninguém escapará de uma morte horrenda. A vida humana é há muito tempo um dos mistérios mais profundos da ciência. A fusão do óvulo e do espermatozoide dá origem a uma nova vida. A vida determinada pela natureza e suas regras. Mas não por muito tempo. Eu não tenho dúvidas de que a engenharia genética sobre seres humanos acontecerá. A tecnologia é boa demais e as pessoas são instintivamente levadas a ajudar suas crianças e dar vantagens a seus filhos. Naturalmente, pais normais diriam: por que não posso fornecer ao meu filho algumas vantagens genéticas? Com o recente sequenciamento do genoma humano e a cópia genética dos seres humanos, hoje é possível isolar os genes responsáveis por várias características humanas. A tentação está em começar o processo de engenharia da nossa própria evolução futura. Todos os genes em um único organismo vivo na Terra são feitos de DNA. Se você puder dar a um rato um gene de uma água viva, que faça com que o rato brilhe no escuro, poderá fazer o mesmo com um bebê humano, embora eu não esteja dizendo que isso deva ser feito. É enlouquecedor para a mente dizer que qualquer propriedade biológica existente em qualquer lugar do mundo, em qualquer organismo, possa ser introduzida em um ser humano. Isso é muito incrível, fantástico. Os cientistas têm parte da culpa por sua falta de conhecimento, porque eles sempre querem ficar bem quietos. Eles têm medo que as pessoas entendam onde essa tecnologia poderia chegar e que elas realmente enlouqueçam. Nenhum cientista acadêmico racional admitiria desejar encontrar genes que serão úteis para a evolução. E, no entanto, isso vai acontecer como um subproduto do projeto Genoma Humano. Daí a questão se torna: quando tivermos o conhecimento, as pessoas utilizarão isto? Há muitos benefícios em potencial, como proteger as pessoas de doenças genéticas herdadas. Mas isso não para por aqui. Se você for passo a passo através desse processo, estará basicamente replicando a evolução, mas estará fazendo isso 1 milhão de vezes mais rápido. Sabemos muito mais sobre genes, por exemplo, que determinam atributos físicos. O outro tipo de coisa que está surgindo mais rápido do que pensamos são as características mentais. Hoje já sabemos de alguns genes que dão às pessoas a predisposição a pensar de forma certa. Pensar de forma certa? Prepare-se para um incrível mundo novo que está vindo por aí. Embora os cientistas aleguem ter preocupações morais sobre o melhoramento genético dos humanos, é certamente inevitável que alguém, em algum lugar, se utilize da tecnologia para seus próprios fins. O problema é que não há uma linha clara entre vencer as doenças e fornecer melhoramentos. Esses super-humanos altamente evoluídos seriam muito superiores aos seus humildes ancestrais. Mais fortes, mais saudáveis, mais inteligentes. Eles seriam tão diferentes de nós como nós somos das minhocas. Se assim for, o que os impedirá de pisar em nós? Os cientistas não querem acreditar nisso. Mas qualquer pessoa que estude genética se dá conta de que em 100 anos, a espécie humana irá se dividir
E existirão pessoas geneticamente avançadas que serão muito diferentes dos humanos que nós somos hoje, por exemplo. Certamente tão diferente como o Homo sapiens é do Homo erectus, que são espécies diferentes e talvez muito além disso. Lembre-se de ter ouvido falar disso aqui. Bem-vindos ao ponto alto e cinzento de nossa contagem regressiva para o fim do mundo. Antes de revelarmos a catástrofe mundial mais desastrosa, vamos recordar os apocalipses de nossa lista. Em 10º, o quente é com certeza a pancada do asteroide do dia do juízo final. Em 9º, fazendo barulho de lata, os robôs herdam a Terra. Explodindo em 8º está o supervulcão. Em 7º estão as armas de raio dos alienígenas. E em 6º, sentimos a mão fria da morte no grande congelamento. Em 5º, uma gosma cinza comedora de matéria. Em 4º, nos autodestruímos com a Guerra Mundial. Em 3º, lenta e dolorosamente a epidemia espacial. E em 2º, aquelas crianças assustadoras. Então aí está, amantes do apocalipse. Agora é hora de revelar nosso desastre global número 1. Primeiro lugar. O mundo tem girado tranquilamente em seu eixo há milhões de anos, mas isso não é razão para ficar complacente. Porque até um pequeno realinhamento do eixo da Terra poderia ter consequências desastrosas. A razão pela qual a Terra e os outros planetas giram ao redor do Sol é basicamente que eles se condensaram de um disco giratório de gases e poeira há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. A Terra é mantida em órbita pelo equilíbrio de forças. A força da gravidade do Sol e o empuxo da força centrífuga. Com a exceção de Mercúrio, todos os planetas em nosso sistema solar são inclinados em um eixo. E é isso que determina as mudanças de estações. Urano, no entanto, é inclinado de lado, o que ocorreu devido a uma colisão com um asteroide colossal há algum tempo. Se você imaginasse um giroscópio girando e girando, e a dificuldade que teria em tentar forçar essa ponta, veria que precisa de uma quantidade enorme de energia para inclinar um corpo como Urano. Então, o que aconteceria se a Terra sofresse um impacto desse tipo? Suponhamos que não fôssemos amassados como fruta madura. É possível que todo o nosso planeta entrasse em um novo eixo, ou que fosse catapultado em direção ao Sol. Se fornecer bastante energia, é possível mudar a energia da órbita igual à variação da órbita dos cometas, de circular a elíptica à hiperbólica, se houver energia suficiente. É uma hipérbole que poderá escapar. Uma colisão assim quebraria em pedacinhos a substância de nosso microcosmos delicado, causando uma devastação de magnitude verdadeiramente superior. Tá muito quente aqui, a Terra tá girando sem controle em direção ao Sol. Seria a maior manchete da história dos jornais. Os jornalistas do mundo inteiro fariam hora extra. Lembre-se que até um mínimo desvio na órbita do planeta em direção ao Sol levaria o planeta a um superaquecimento lento. A teoria científica logo levaria a um terror generalizado quando as consequências de um desastre desses aparecessem. Este lenço está encharcado de suor, mas acreditem, minha cueca está muito pior. Sim, haveria enormes consequências no clima e até na órbita da Lua. Também a orientação do campo magnético causaria efeitos enormes nas marés e, é claro, as estações que também estão relacionadas ao clima e com a posição ao redor do Sol também. Portanto, seriam acontecimentos terríveis. As calotas polares derreteriam em dias, causando enormes enchentes. Terremotos e grandes erupções vulcânicas rasgariam a superfície da Terra em pedaços. Tudo o que restaria para aqueles que ficassem seria escrever a manchete para a edição final do Planeta Diário. Porque amanhã não haveria nenhum planeta. Eventualmente, toda a vida sobre a Terra se tornaria uma pilha fumegante de cinzas e brasas. O cosmos, como o conhecemos, seria reduzido novamente a uma massa amorfa de matéria acidental. E após isso já não haveria mais nada. Zero. Nulo. E o triste final de um lindo experimento.
Versão brasileira Audiocorp.